Fala galera, bem-vindos de volta a mais uma aula do canal do Professor Valentim e hoje trago para vocês mais um conteúdo de matemática. Eu espero que você goste e o mais importante, aprenda. Agora vamos lá. Se você ainda não curtiu, não se inscreveu, não comentou, não compartilhou, faça, isso ajuda muito na continuidade desse trabalho. Apoie o canal da maneira que você puder. Agora chega de papo e vamos à aula. Fala pessoal, então hoje eu tô falando para vocês sobre cilindro, né? Essa primeira parte, vou apresentar um pouquinho aí de uma figura tão famosa que você escuta falar de cilindro pra caramba, né? Você tem objetos de forma cilíndrica na sua casa, o copo, por exemplo, né? Não existe mais lata de óleo, mas era formato cilíndrico, todas as latas que você tem, tudo isso. E sobre o cilindro, o que nós podemos observar? Vamos lá. Nós podemos observar que o cilindro circular possui sempre duas bases circulares congruentes e paralelas. Como assim? As bases são da mesma figura, o mesmo círculo, né, congruentes, têm o mesmo formato e dimensões, e elas são exatamente paralelas, né? Não pode ficar um inclinado, o outro reto, não. Tem que ser sempre na mesma direção e sentido. A superfície lateral de um cilindro é arredondada, né, a volta que faz. Ou seja, não possui arestas nem faces. Por isso dizemos que o cilindro é um corpo redondo. Isso aqui é importante, né? O estudo dos corpos redondos. Diferentemente dos sólidos poliédricos, que seriam o quê? As caixas, caixa de sapato, né? Tem vários formatos e várias quantidades de faces. Em um cilindro circular, as secções transversais paralelas às bases sempre determinam círculos congruentes às próprias bases. Como assim, Valentim? Se você fizer um corte aqui, ó, com uma chapa metálica, vamos imaginar assim, você sempre vai formar, se o corte for paralelo à base, você vai formar círculos, né, congruentes à própria base. Imagina aí um salame que você vai cortando ele, sempre paralelo, 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 então você vai formar sempre o mesmo círculo, beleza? Bom, tem dois tipos de cilindro, né? O cilindro circular reto, que ele é vertical, perpendicular, e esse G igual a esse H aqui significa que a geratriz é igual à altura. O que é geratriz, Valentim? Vamos olhar aqui. No cilindro circular oblíquo, o que podemos observar? Ele, obviamente, é inclinado, né? E a geratriz, que é esse segmento aqui, ela é totalmente diferente da sua altura. A altura é do ponto mais alto até o ponto mais baixo, perpendicularmente. Então, basicamente, bater o olho você vai perceber quando o seu cilindro circular é reto ou quando ele é circular oblíquo, né? A nível de estudo, a maioria das questões aborda o circular reto. Beleza? Vamos lá, vamos seguir. Planificação do cilindro. O que é isso? Para tornar o cilindro plano, é como se você tivesse lá a sua embalagem, a sua caixa e você a abrisse. Vamos imaginar quando você tem lá a lata de milho, por exemplo, que você abre. Abriu a lata de milho, vai ficar a tampa. E se você quisesse abrir o fundo, você ia ter o quê? Dois círculos. E aí, cortando essa lateral e esticando, você ia ter uma figura dessa forma aqui. Né? Com as suas duas tampas, vamos encarar dessa forma, e com a lateral esticada. Isso é uma planificação do cilindro e vai nos ajudar muito a entender as fórmulas de área dessa situação, né? Vamos lá. Áreas e volumes. Vamos mostrar por que áreas. Bom, você tem a área da base, que por se tratar de um círculo, a área é a mesma do círculo. Π vezes R ao quadrado. Beleza. E a área lateral. A área lateral dá um pouco mais de trabalho de visualizar. Vou até precisar dessa figura aqui. Porque, olha só, a lateral aberta ela é um retângulo. A área de retângulo é base vezes altura. Só que antes de abrir esse retângulo, essa base aqui era um círculo. Era um círculo, né? Que você desconectou aqui e esticou. E o que isso me garante? Isso me garante que essa base toda aqui esticada mede quanto? É o comprimento do círculo. Ou seja, 2 vezes π vezes r. A fórmula de comprimento do círculo. Comprimento da circunferência, perdão. Então, a área desse retângulo, que é a lateral do seu cilindro, é o quê? Base vezes altura. Quem é a base? 2πr.
E a altura? H. Muito bem. Já tem a área lateral, já tem a área da base. Dá para a gente começar a pensar em área total. O que é a área total? A área total são duas áreas da base, né, em cima e embaixo, mais uma área lateral. Como é que fica isso? Duas áreas da base, 2πr ao quadrado, mais área lateral. Qual é a área lateral? Tudo isso aqui, 2πrh. E aí, para a área total ficar mais bonitinha, para quem gostar de decorar, né, o caso, você coloca em evidência todo mundo que aparece nos dois, que aparece o quê? 2πr e 2πr. Se você botar o 2πr em evidência, sobra aqui, tinham dois R's, vai ficar 1, mais, tirou 2πr, sobra o H. 2 vezes π vezes R, que multiplica a soma do raio mais a altura. Isso é a área total. Então, essas são as três principais fórmulas só de área. Beleza? Bom, e o volume? Volume, eu já vou falar sobre o princípio de Cavalieri, né, para dar uma ideia do que se trata. Mas o volume dos sólidos, né, em sua maioria o prisma, você tem um cilindro, qual é o volume? A área da base vezes a altura. E quem é a área da base? É um círculo, πr ao quadrado, vezes a altura. Então está aqui a fórmula do volume, π vezes r ao quadrado vezes a altura, que te dá o volume desse seu cilindro. Beleza? E aí eu comentei sobre o princípio de Cavalieri e vamos entender o que ele trata. Na definição, diz que dois sólidos com a mesma altura e cujas áreas das bases sejam iguais têm o mesmo volume se qualquer secção transversal plana a um deles, a uma altura determinada, né, uma altura específica, estabelecer no outro sólido a mesma altura. Uma seção com a mesma área da primeira. A definição ela não é simples de você entender assim de primeira, não. Mas aí, olha no exemplo. Você tem as pilhas de moedas. Se você reparar, tem a mesma quantidade de moedas em cada pilha. Só que o formato é diferente. Isso significa que o volume é o mesmo, por mais que eu tenha mudado o formato. Porque garante que, desde que tenham a mesma altura, né, e a seção com a mesma área, importantíssimo. Se a área da base e a altura forem iguais, o volume é o mesmo, né? E nesse caso aqui, a lâmina corta as moedas, né, num determinado ponto, né, é a seção transversal plana, a uma altura determinada. Então, os sólidos formados vão ter o mesmo volume. Basicamente isso. Está lá a pilha de moedas em pé. Se você bater nela e ela inclinar, vai ter o mesmo volume. E se você deformar a pilha, vai ter o mesmo volume. Agora, entenda que se você tirar duas moedas, mudou o volume. Por quê? Porque mudou a altura. Beleza? Isso é bem básico do princípio de Cavalieri, só para ter uma noçãozinha inicial. Vamos lá. Vamos resolver um exercício juntos. Dois corpos cilíndricos têm o mesmo volume. Seus diâmetros internos medem 6 centímetros e 8 centímetros, respectivamente. Se a soma das suas alturas é igual a 24 centímetros, a diferença entre elas é, vamos entender então 2 centímetros, né? Um mais magrinho, o outro mais cheinho. Então, um tem 6 centímetros de diâmetro, vamos entender assim. E o outro tem 8, um pouquinho de nada maior. Obviamente, as alturas vão ser diferenciadas, né? Então, a gente já consegue pensar um pouco. O mais estreito, para ter o mesmo volume do mais largo, ele vai ter que ter uma altura maior. Então, vamos fazer essa altura maior, né? Se o outro já é mais largo, então a altura dele é menor. Então, vamos chamar de H1, H' e H, duas linhas. Show de bola! E os raios são o quê? 3 e 4, porque os diâmetros, não se confunda, são 6 e 8. Então, o raio aqui é 3 e o raio aqui é 4. O que eu vou fazer? O volume é igual, então vamos calcular o volume. Lembra do volume? V1 igual a V2. Π vezes raio ao quadrado, que é 3 ao quadrado, vezes a altura, que eu não sei, tem que ter o mesmo valor que π vezes o raio 2 ao quadrado, vezes a altura, duas linhas. Aqui.
Pode cortar o π, né? Porque ele aparece dos dois lados. Eu tenho, então, que 9H' é igual a 16H duas linhas. Segura essa informação para a gente ver onde é melhor encaixá-la. Ele dá aqui a informação que a soma das alturas, ou seja, H' mais H duas linhas, tem que dar 24. Está escrito aqui. Então, eu tenho um sistema. Por quê? Se eu sei aqui uma relação entre 9H' e 16H duas linhas, eu tenho uma relação entre H' e duas linhas, eu posso montar um sistema. Que tipo de sistema? Passo 16H duas linhas para cá diminuindo. 9H menos 16H duas linhas igual a zero, porque ficou nada do outro lado, veio para cá diminuindo. Duas maneiras de resolver isso aqui, né? Você pode cortar o H' ou H duas linhas. Então, eu vou multiplicar a linha toda por 16. Por que, Valentim? Deixa eu fazer o que você vai entender na hora. 16 vezes H' mais 16 vezes H duas linhas igual a 16 vezes 24, né? Você pode deixar assim, ó. Não quer multiplicar agora, multiplica depois, não tem problema. E na linha de baixo, 9H' menos 16H duas linhas igual a zero. Tá entendendo onde eu quero chegar? Eu multipliquei de cima de 16 porque estava menos 16H' aqui. Eu não ia precisar mexer em sinal de ninguém. Então, se ficasse 16H duas linhas, eu conseguiria cortar com o de baixo. E aí, é só alegria. Por quê? Cortou, cortou. 16H' mais 9H' vai ter 25H', né? Igual a 16 vezes 24. E aí, passa dividindo. H' é igual a 16 vezes 24, dividido para 25. Pode multiplicar, não tem problema. Pode fazer no rascunho, ó, 24 vezes 16, 24, vai 2. 384. E o 25 vai passar dividindo. Beleza? Bom, então, quanto que é 384 dividido por 25? Você pode armar uma divisão, ou pode ainda, se você tiver um pouco de paciência, porque tem gente que prefere multiplicar do que dividir. Se você multiplicar em cima e embaixo por 4, essa sua conta vai ficar muito fácil. Quer ver? Pega o 384 e multiplica por 4. 16, vai 1, 4 vezes 8, 32, 33, vai 3, 3 vezes 4, 12, com 3, 15. 1536. Mas, Valentim, por que você multiplicou por 4 se você queria dividir? Quanto é 4 vezes 25? 100. E para dividir por 100 é só alegria. É só voltar duas casas. 15,36. Ah, Valentim, isso aí você só achou uma altura, né? E a outra? Ué, gente, a soma não tem que dar 24? Então, H duas linhas é o que falta para 24. Pega o 24 e diminui de 15,36, né? Você tem que estar em dia aí, né, com as continhas. Dá 10, 10 tira 6, fica valendo de 4. Como emprestou, fica valendo de 9, menos 3, 6. Tudo bem? Vírgula. Como emprestou, fica valendo de 13, 13 menos 5, 8. E como emprestou, 1 menos 1, 0. 8,64. E ele quer a diferença entre eles, ainda tem mais continha. Então, olha só, eu vou pegar a altura maior, né, menos a menor. Então, vai ser o H' menos H duas linhas, que vai dar o quê? 15,36 menos 8,64. A questão virou uma questão de resistência, né, de continhas de matemática básica. Mas, vamos lá. 6 tira 4, 2. 3 não dá, pega emprestado, 13 tira 6, 7. Vírgula. Como emprestou, fica valendo D4, 14 tira 8, 6. 6,72. Letra E é a resposta. Beleza? Bom, essa questão aqui, o que ela trabalhou de cilindro, né, foi o básico, mas para você entender que a matemática básica tem que estar afiada e tem que estar do seu lado. Beleza? Bom, espero que tenham gostado e o mais importante, que tenham aprendido. Se ficou até o final, deixa aí nos comentários. Eu quero vencer, eu estou ralando para isso. Valeu, gente. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!